Code Open. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou 3 CVS críticas no Justel, uma biblioteca Python de parceira HTML5. Os registros apontam versões antes de 1.15.0, antes de 1.16.0 e versões até 1.11.0, com problemas em sanitização de HTML, conversão para Markdown e políticas customizadas que podem permitir conteúdo ativo onde a aplicação esperava conteúdo seguro. Em português direto, quando uma aplicação recebe HTML ou Markdown de fora e acredita que a limpeza resolveu tudo, uma falha nessa fronteira pode virar XSS, roubo de seção, alteração de interface ou abuso dentro do navegador. Tese central. Sanitização de HTML e Markdown virou fronteira de segurança crítica porque conteúdo não confiável hoje passa por blogs, painéis, chats, RAG, agentes de inteligência artificial e pipelines que renderizam saída para usuários reais. Pergunta dramática. Quando uma biblioteca diz que limpou HTML, sua aplicação ainda verifica onde esse conteúdo será renderizado, convertido e confiado. Este Cyber Report é uma reportagem defensiva. Não haverá payload, cadeia de exploração, exemplos de bypass, strings prontas, prova de conceito ou instrução que facilite abuso. O objetivo é entender o padrão de risco, o que está confirmado pelas fontes públicas, quais incertezas permanecem e o que muda agora para quem constrói aplicações web, painéis internos, documentação, chats com documentos e ferramentas com inteligência artificial. O produto no centro do episódio é o Justel. A coleta no PYPI descreve o projeto como um parceiro HTML5 em Python puro. A API pública do GitHub usa descrição semelhante, um parceiro HTML5 em Python puro, sem extensões C e sem dependências de sistema. Esse tipo de biblioteca é atraente porque resolve uma tarefa comum, receber conteúdo HTML, analisar estrutura, converter, filtrar, serializar e devolver uma versão que a aplicação consiga usar. Justamente por isso, quando há falha de sanitização, o impacto potencial precisa ser avaliado com cuidado. A primeira vulnerabilidade CVE 2026-5388 foi publicada pela NVD em 23 de agosto de 2026. A descrição pública fala em múltiplos problemas no Justel antes da versão 1.15.0. O registro menciona helpers de sanitização de URL, serialização HTML, passagem de Markdown quando HTML_pasthrough está habilitado e casos de borda em políticas customizadas. A pontuação CVSSV 3.1 observada é 9.8, crítica com vetor de rede, baixa complexidade, sem privilégios e sem interação do usuário no cálculo do registro. A fraqueza associada é CWE20 validação inadequada de entrada. O ponto defensivo é este: sanitizador não é decoração. Ele é uma decisão de confiança. Quando uma aplicação diz que aceita HTML do usuário, de um CMS, de um e-mail, de um documento importado, de uma resposta de inteligência artificial ou de uma integração externa, ela precisa garantir que aquilo não será renderizado como código ativo. Se helpers de URL, serialização ou políticas customizadas deixam passar comportamento perigoso, o erro aparece no navegador do usuário, mas nasceu no backend, no pipeline ou na arquitetura de conteúdo. A segunda vulnerabilidade CVE 2026-7808 também foi publicada pela NVD em 23 de agosto. O registro fala em Justel antes da versão 1.16.0 e em múltiplos bypasses de sanitização HTML. A descrição indica que os problemas afetam principalmente usos avançados, não necessariamente o caminho padrão de HTML comum com sanitize igual a verdadeiro. Isso é importante para evitar pânico e também para evitar complacência. O risco não é dizer que toda instalação é automaticamente explorável do mesmo jeito. O risco é que ambientes reais costumam sair do padrão, mutam política, reutilizam objetos, montam DOM programaticamente, preservam SVG ou MatrML, convertem documentos e encadeiam transformações. Essa distinção é crucial para equipes de engenharia. Muitas vezes o primeiro teste de segurança passa porque a configuração padrão é razoável. Depois vem o produto real. Um cliente precisa preservar estilo, outro precisa importar notas, outro precisa converter HTML para Markdown, outro precisa aceitar trechos de documentação, outro precisa mostrar resultado de um modelo. Aos poucos flags, exceções e políticas customizadas aparecem. A biblioteca continua sendo a mesma, mas o contrato de segurança mudou. A terceira vulnerabilidade CVE 2026-8445 cobre versões do Justel até 1.11.0, corrigidas em 1.12.0 segundo o registro público.
A descrição fala na conversão de documento parseado para Markdown por to_Markdown. O problema central é que caracteres significativos de HTML, como sinais de menor e maior, não eram suficientemente escapados em nós de texto. Isso pode transformar conteúdo que parecia seguro em saída Markdown que, quando renderizada depois, reintroduz HTML cru e potencial XSS. A fraqueza associada é CWE79, Cross-Site Scripting. Esse caso mostra por que pipelines de conteúdo são perigosos. Segurança não termina quando o HTML entra. Ela continua quando o HTML vira DOM, quando o DOM vira Markdown, quando o Markdown vira HTML de novo, quando um preview é exibido, quando um resumo entra em chat, quando uma página interna renderiza comentário, quando um relatório de inteligência artificial incorpora trechos de documento. Cada conversão pode mudar o significado. Dado que era texto em uma etapa, pode virar marcação na etapa seguinte. Agora entra o ângulo de inteligência artificial, que aqui é real, mas precisa ser colocado com precisão. A CVE não diz que o Justel é uma biblioteca de inteligência artificial. O que as fontes confirmam é uma biblioteca HTML5 em Python e falhas de sanitização. O ângulo de inteligência artificial vem do uso moderno de conteúdo, aplicações de RAG, copilotos internos, agentes de atendimento. Leitores de documentos e ferramentas de pesquisa frequentemente recebem HTML, transformam para Markdown, resumem, exibem trechos e permitem que usuários cliquem ou interajam com resultados. Quando esse pipeline renderiza conteúdo externo, a segurança de sanitização passa a proteger também fluxos de inteligência artificial. Pense em um assistente corporativo que lê páginas internas e externas. Pense em uma base de conhecimento que importa documentos HTML. Pense em um painel de suporte que mostra mensagens enriquecidas. Pense em um agente que resume tickets e oferece links. Pense em uma ferramenta de pesquisa que converte artigos para Markdown antes de passar ao modelo. O risco não é o modelo ficar mágico. O risco é a aplicação ao redor tratar conteúdo convertido como seguro e exibir esse conteúdo em um contexto autenticado. O que está confirmado? Confirmado. A NVD publicou CVE 2026-5388, CVE 2026-7808 e CVE 2026-8445 em 23 de agosto de 2026. Todas com pontuação CVSSV 3.19.8 no registro coletado. Confirmado. As referências públicas incluem GitHub Security Advisories e Advisories da Vulncheck. Confirmado. O PYPI e o GitHub descrevem Justel como parceiro HTML5 em Python puro. Confirmado. O feed SysAKEV foi tentado uma vez, retornou 403 e foi ignorado conforme a política desta produção. Incerteza. Este relatório não confirma exploração ativa, vítimas, campanha, vazamento real ou que a configuração padrão de todos os usuários esteja afetada. O impacto prático deve ser avaliado pelo caminho do conteúdo. Se o Justel roda apenas em ferramenta local, sem entrada não confiável e sem renderização posterior, o risco operacional pode ser menor. Se ele roda em serviço web, API, importador de documentos, plataforma multiusuário, editor, wiki, painel administrativo, ferramenta de suporte, relatório gerado por inteligência artificial ou pipeline que transforma HTML em Markdown, a prioridade sobe. Quanto mais perto de sessão autenticada, dados sensíveis e navegador de usuário, maior a urgência. Para times de desenvolvimento, a primeira ação é inventário. Procure dependências diretas e transitivas do Justel em requerimentos, logfiles, ambientes virtuais, imagens Docker, funções serverless, workers de ingestão, jobs de documentação, pipelines de RAG e ferramentas internas. Não procure apenas no produto principal. Sanitização costuma morar em lugares laterais, importador, preview, exportador, conversor, indexador, painel de administração e integração de suporte. A segunda ação é a atualização. As fontes indicam correções em versões posteriores, 1.12.0 para o caso de Markdown citado na CVE 2026-8445, 1.15.0 para o conjunto de problemas da CVE 2026-5388 e 1.16.0 para a CVE 2026-7808. Como a versão atual observada no PYPI durante a coleta é muito mais recente, a recomendação defensiva é atualizar para uma versão atual compatível, testar regressões e confirmar no advisory do projeto a versão mínima exigida pelo seu caso. Não basta atualizar o ambiente de desenvolvimento, é preciso reconstruir imagens e reiniciar o workers. A terceira ação é revisar configurações customizadas.
Se sua aplicação usa HTML_passrogue, políticas que preservam style, meta, base, SVG, MATML, atributos especiais, DOM programático ou conversão para Markdown, trate como zona vermelha de revisão. Muitas falhas de sanitização aparecem não na chamada simples, mas na combinação de opção rara, conversão posterior e renderização em contexto privilegiado. Segurança de conteúdo deve ser testada como fluxo, não como função isolada. A quarta ação é separar conteúdo de confiança diferente. Conteúdo criado por administradores não deve ser misturado com conteúdo vindo de usuários, scrapping, e-mail, tickets, documentos enviados ou respostas de terceiros. Use a lolist de tags e atributos Content Security Policy, sandbox em iframes quando aplicável, encode incorreto no template, bloqueio de scripts inline e revisão de links. Sanitizador ajuda, mas não deveria ser a única barreira. A quinta ação é observar telemetria. Sem ensinar abuso, procure sinais de comentários, documentos, campos ricos ou previals contendo marcação inesperada, links com esquemas incomuns, falhas de sanitização, erros de renderização, alertas de CSP, comportamento anormal em páginas administrativas e reclamações de usuários sobre redirecionamentos ou pop-ups. Se houver suspeita, preserve o conteúdo original e o conteúdo pós-conversão, porque a diferença entre os dois pode explicar o incidente. Para equipes que usam inteligência artificial, acrescente um controle específico. Saída de modelo e conteúdo recuperado por RAG não devem ser renderizados como HTML confiável por padrão. Mostre como texto seguro, escape por contexto, valide links, remova recursos ativos e mantenha o modelo separado da camada de execução. Prompt Injection chama atenção, mas XSS via conteúdo renderizado continua sendo uma ameaça clássica em roupas novas. A resposta para a pergunta dramática é esta. Quando uma biblioteca diz que limpou HTML, a aplicação ainda precisa verificar onde esse conteúdo vai parar. Sanitização é parte de um pipeline, não um carimbo eterno de confiança. Justel é o alerta de hoje, mas a lição vale para qualquer parceiro, conversor, renderizador, biblioteca Markdown e ferramenta de inteligência artificial que coloca conteúdo externo diante de um usuário autenticado. Checklist final. Inventarie Justel direto e transitivo. 2. Atualize para a versão corrigida e reconstrua artefatos. 3. Revise políticas customizadas e conversões HTML para Markdown. 4. Aplique defesa em profundidade com CSP, Scaping e Sandbox. 5. Trate conteúdo de inteligência artificial, RAG e agentes como não confiável. 6. Monitore sinais de renderização ativa inesperada. 7. Documente quem é dono do pipeline de conteúdo. Esse foi o Cyber Report. Segurança defensiva, sem sensacionalismo, com foco no que precisa mudar hoje.